Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer muito a você, agradecer a Deus. Primeiro a você por estar me dando a oportunidade de falar com você acerca da palavra de Deus. E a Deus pela oportunidade da vida que Ele tem me dado e graça para que eu possa fazer isso que eu tenho feito muitas vezes. Hoje é um dia muito especial, é um dia de salvação, é um dia em que eu estou olhando para Jesus e prestando atenção que os dias que nós vivemos são parecidos com os dias de Noé. Noé, a Bíblia diz que ele fez uma arca, construiu e durante 100 anos ele trabalhou. Ao final dos 100 anos, Deus mandou que ele entrasse com a sua família para dentro da arca. A Bíblia ainda diz que nenhum dos amigos ou companheiros de Noé entrou na arca, só Noé e a sua família. Esse texto denota que, durante muito tempo, a pregação, as palavras de Noé não fizeram sentido para muita gente. Ao final da história, o mundo sofreu uma grande condenação. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala de um evento que é importante para os cristãos, importante para a igreja, mas é importante que todas as pessoas ouçam e saibam também. Nós vivemos dias em que a Bíblia relata em Mateus capítulo 24, chamados princípio das dores. Esses dias, princípio das dores, antecedem o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, ela se origina de uma palavra grega chamada epifaneia. Epifaneia é a palavra que está no Novo Testamento que define o arrebatamento. Bom, a palavra epifaneia significa rapto, significa tirada brusca, denotando que haverá a epifaneia, ou seja, de uma hora para outra, Deus vai tirar bruscamente o seu povo dessa terra. Ainda há outros textos que relatam como um abrir e fechar de olhos a vinda do Senhor. Muitas pessoas não vão estar percebidas, Mateus capítulo 25, e esse dia se dará para elas uma grande surpresa e quando menos esperarem, já passou. Bom, o que vai acontecer nesse arrebatamento? A Bíblia diz que Deus vai chamar os seus e vai os levar para as bodas do Cordeiro. Jesus disse isso em João capítulo 14. Voltarei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus, ele que subiu ao céu, foi preparar lugar. E ele disse, eu vou voltar para vos levar para mim mesmo, ou seja, buscar a igreja, os seus filhos, para estar com ele numa festa, numa celebração, em que ele vai galardoar, vai abençoar todos aqueles a todos aqueles que servem a ele fielmente. É chamado arrebatamento, essa vinda de Jesus. Ou seja, para buscar os seus, para buscar a sua igreja e levar para ele para as bodas do Cordeiro. Nessas bodas haverá uma grande festa, galardão. E aí alguém vai dizer, pastor, o mundo acaba então? Não. Com o arrebatamento da igreja, inicia-se um período nessa terra chamado tribulação, ou grande tribulação. A gente pode até acoplar os dois, são 7 anos no total. 3 anos chama-se, a maioria dos teólogos chama tribulação, 3 anos e meio. E depois os outros 3 anos e meio, grande tribulação. Com a retirada da igreja da terra, entende-se que haverá a tribulação e grande tribulação. Sem a presença da igreja, sem a manifestação do povo de Deus orando e pregando a palavra, esse mundo vai entrar numa sequência de trevas muito grandes. E o que vai acontecer? A Bíblia fala sobre o domínio do anticristo. 1 Tessalonicenses diz que ele ainda não reina, ainda não tomou conta, porque há um que o detém. E quando esse for tirado, ele vai tomar conta de tudo. Ainda declara que haverá um fenômeno chamado apostasia. Muitos vão se afastar da fé. É um fenômeno que antecede também o arrebatamento. Bom, mas com o arrebatamento da igreja que vai subir para o lugar que Jesus preparou, para ali ter as bodas do Cordeiro e a época do galardão, para abençoar a sua igreja, nessa terra inicia-se o período da tribulação e da grande tribulação. São 7 anos, como eu disse. O anticristo vai reinar sobre a terra, junto com ele a trindade satânica ali. Será o anticristo, o falso profeta e a besta. E todos esses três, eles vão estar unidos em enganar a humanidade, vão enganar muita gente, até mesmo se esse tempo não fosse abreviado, enganaria até os escolhidos. A Bíblia diz que muitas tragédias vão acontecer, muitas coisas. Ao lermos Apocalipse, a gente começa a ver sobre as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças. Muitas tragédias.
A Bíblia diz que uma parte do mar vai morrer, a terça parte do mar vai morrer, a terça parte dos rios morrerão, a terça parte da humanidade vai morrer por guerras, por pestes, por doenças. A Bíblia diz que vai chover fogo do céu e como se fossem meteoros com quase 40, 60 quilos, uma chuva de meteoros, uma chuva de pedra na cabeça das pessoas. A Bíblia ainda relata que haverá um terremoto tão grande que os montes se aplanarão. Muitas coisas terríveis. Nessa época vai ser dado poder ao inimigo para perseguir e afrontar várias pessoas. E aqueles que não tiverem o sinal da besta, que é o 666, na palma da mão ou na testa, não poderão comprar, não poderão vender, não poderão ali fazer negociações. Ou seja, vai haver uma grande perseguição como nunca houve nessa terra. Serão soltos espíritos malignos para atormentar a humanidade. E essas pessoas só poderão ser salvas nessa época se não negarem o nome de Jesus. E talvez a sua única maneira de não negar seja morrer. Então, vão ser salvas se morrerem confessando Jesus Cristo. Mas se não conseguirem resistir ao inimigo e aceitar o 666, estarão fora da promessa ou do resgate de Deus no final dos 7 anos. A Bíblia diz que Jesus volta com a sua igreja. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Então ele vai defender Israel numa batalha chamada Batalha do Armagedon, em que todos os inimigos vão querer destruir Israel, porque Israel não vai aceitar o anticristo. E por não aceitar o anticristo, todos os líderes da humanidade, movidos pelo anticristo, vão estar acampados contra Israel, vão querer destruir o povo israelita e o inimigo vai querer, todavia, colocar o trono dele em Jerusalém e os judeus não vão aceitar. No final dos 7 anos, eles vão estar todos reunidos no Vale do Meguido, como a Bíblia diz, e o sangue chegará até a altura do freio do cavalo. Quase 1,5 m, 2 metros de altura. Quantas pessoas não morrerão naquele dia? Talvez você diga, pastor, isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. E é muito importante que você pare um pouquinho para meditar sobre isso. Porque nós vivemos uma época chamada época da graça, em que nós somos salvos pela graça no nome de Jesus. Depois do arrebatamento da igreja, vai ser colocada outra época, em que as pessoas serão salvas apenas pela morte, se resistirem, ficarem firmes e não negarem o nome de Jesus. Depois da vinda de Jesus, ali na Batalha do Armagedon, Satanás será preso e inicia-se o período do milênio, que vamos deixar para outro dia. Mas que Deus abençoe a sua vida, que você possa aí meditar um pouquinho, nos acompanhe nas redes sociais. Você pode continuar no nosso canal aí, Alex Santana, pastor e coach evangélico aqui no YouTube, e também pelas redes sociais, Facebook, por exemplo, Alex Santana, pastor e coach evangélico, ainda mensagem de esperança. Nos procure, nos abençoe. Eu te agradeço por esse momento. A paz do Senhor Jesus.